Você já viu alguém receber exatamente o que merecia? Meu padrasto, o Rogério, estava dando sua estúpida festa de Super Bowl quando notei que o vaso sanitário do andar de baixo estava fazendo um barulho estranho, como se estivesse possuído por um demônio. Eu disse que precisávamos chamar um encanador imediatamente porque tinha algo errado com os canos. Mas o Rogério riu e disse que eu não entendia nada de casa própria porque era apenas um aproveitador morando na casa dele. Antes de eu contar essa história insana, já se inscreve no canal. Estamos correndo atrás da meta de 1000 inscritos e só falta você. Ativa o sininho porque aqui sempre tem histórias que vão te prender até o fim. Ele até fez aspas com os dedos quando falou emergência e disse pros amigos idiotas dele que provavelmente eu tinha entupido o vaso com papel higiênico demais, como uma princesinha. Todos riram, enquanto eu ficava vermelho de raiva. 20 minutos depois, o vaso estava literalmente borbulhando como um caldeirão de bruxa, e o cheiro estava fazendo gente engasgar. Mas o Rogério simplesmente esvaziou uma lata inteira de aromatizador e disse que homens de verdade não precisam de encanador. Quando mostrei que a água estava quase transbordando, ele pegou meu celular e disse que, se eu ligasse para alguém e o envergonhasse na frente dos convidados, ele tomaria as chaves do meu carro por um mês e contaria para minha mãe que eu estava escondendo garotas em casa. Foi aí que percebi que o ego dele valia mais do que o fato de estarmos prestes a ter um tsunami de merda dentro da casa que ele amava mais do que a própria família. O vaso fazia barulhos profundos, como um vulcão prestes a entrar em erupção, e água amarronzada já começava a vazar pela base, em cima dos azulejos preciosos que ele passou 3 meses escolhendo. Corri até a garagem para tentar achar a válvula de desligar a água, enquanto Rogério estava no banheiro com o desentupidor, dizendo para os amigos bêbados que consertava vasos desde antes de eu nascer. Ele se gabava que o pai dele nunca chamava profissionais e ficava mergulhando o desentupidor como se estivesse arpoando uma baleia, e cada empurrada fazia a água subir ainda mais. O melhor amigo dele, Caio, estava filmando e dizendo que o Rogério era um homem de verdade, e ele adorava a atenção, flexionando os músculos e dizendo, é assim que um dono de casa resolve as coisas. O vaso fez um barulho infernal e Rogério continuou mergulhando, dizendo que já estava quase resolvido. Enquanto isso, eu tentava girar a válvula da garagem, mas estava pintada de tinta e não mexia. Corri para pegar uma chave inglesa, ouvindo Rogério contar para os amigos que encanador era ladrão que cobrava $500 só para usar um desentupidor de 10. Ele ainda trouxe os amigos pro banheiro para mostrar a técnica dele, e eles ficaram ali, tomando cerveja, com esgoto já lambendo os pés. O Marcelo sugeriu que saíssem dali, mas Rogério chamou de frouxo e disse que homens de verdade não correm de vasos sanitários. E, como se não bastasse, pegou uma cerveja e despejou dentro do vaso, achando que ia soltar as coisas. A água ficou preta, rodopiando como um pesadelo, e outro amigo, Mike, começou a recuar, dizendo que era melhor chamar alguém. Rogério o acusou de não ser homem de verdade e questionou a amizade dele. Então, Rogério tomou a decisão mais estúpida da vida dele, apertou a descarga. A água subiu como um geyser do mal. Todos começaram a gritar e correr, mas Rogério ficou, com o desentupidor na mão, dizendo que estava sob controle, enquanto água marrom transbordava pelo chão. O fedor atingiu todo mundo, 2 amigos vomitaram, e Rogério escorregava no esgoto ainda tentando salvar a pose. Ele gritou comigo dizendo que tudo era culpa minha, porque eu não fazia manutenção da casa. Como se eu fosse o dono preguiçoso que ignorava os problemas havia 5 anos. Enquanto lutava com a válvula, Rogério tentava erguer uma barragem de toalhas no corredor, mas elas viraram esponjas de esgoto que faziam barulho de celcha quando pisavam. O som dentro das paredes parecia um trovão, e de repente o esgoto começou a voltar pelo ralo do chuveiro e da pia. Mesmo assim, Rogério não deixava ninguém chamar um encanador. Ele chegou a pegar o celular de alguém e jogar no esgoto. Quando a água fétida começou a correr em direção à caverna masculina dele, com camisetas autografadas, placas de cerveja e a TV de 80 polegadas, Rogério finalmente largou o desentupidor e correu para salvar sua coleção. Chorava pelos objetos, enquanto ficava encharcado de merda, e os amigos filmavam tudo, rindo e engasgando. Foi então que um cano estourou na parede com um barulho de tiro, e um jato grosso de esgoto explodiu direto na coleção dele. As camisetas autografadas foram atingidas em cheio,
e a TV de 80 polegadas ficou coberta de lama marrom. Rogério escorregou e caiu de costas com um barulho molhado, e continuava tentando levantar, mas sempre escorregava de novo. Consegui finalmente quebrar a tinta da válvula com um martelo e, com as duas mãos, forcei até sentir a pressão da água cair. Quando voltei, o santuário dele já tinha uns 8 centímetros de esgoto acumulado, e ele estava sentado no meio, segurando uma camiseta arruinada, chorando como se tivesse perdido alguém. Os amigos filmavam do corredor, tentando segurar o riso, mas não conseguiam. Caio já estava postando vídeo com a legenda Rogério versus Doyle. Quando o cheiro ficou insuportável, todos fugiram para fora, alguns vomitando no caminho. Rogério saiu tropeçando, coberto de merda, e desabou no gramado. Foi nesse momento que minha mãe chegou de carro. Ela desceu, viu a cena e ficou horrorizada ao ver água marrom saindo pela porta da frente. Olhou para Rogério jogado na grama, para mim segurando o celular emprestado e depois para a casa destruída. A expressão dela mudou para pura fúria. Expliquei rápido que tentei chamar um encanador, mas Rogério ameaçou me castigar e inventar mentiras. A raiva dela aumentou ainda mais. O encanador de emergência chegou em seguida, com botas de borracha, e disse que aquilo era o entupimento principal que vinha se acumulando há meses, e que o desentupimento violento de Rogério tinha causado a explosão. O serviço de emergência custaria $8.000, só para limpar e evitar mais danos. Rogério tentou reclamar do preço, mas minha mãe o calou imediatamente e mandou fazer o serviço. Ela disse que a burrice dele já tinha custado muito mais do que isso, e se ele reclamasse de novo, dormiria na garagem. Joe trouxe uma enorme máquina desentupidora elétrica e começou a trabalhar na linha principal, enquanto eu voltei para dentro com luvas de borracha para ver se algo poderia ser salvo. As camisetas autografadas do Rogério estavam completamente destruídas, encharcadas de esgoto que jamais sairia, não importava quantas lavagens. Como o Rogério achou que mergulhar o desentupidor com mais força resolveria um problema que claramente só piorava a cada empurrão? O jeito como o vaso passou de borbulhar a explodir me fez pensar se os canos já não estavam bloqueados havia meses. Ninguém percebeu os sinais de alerta antes disso? É curioso como ele escolheu o orgulho em vez da caverna masculina que tanto amava. Suas placas vintage de cerveja estavam corroídas e cheias de bolhas de bactéria, além de um cheiro insuportável. A TV de 80 polegadas estava mergulhada em uns 8 centímetros de esgoto e, quando tentei levantá-la, água marrom escorreu pelas aberturas de ventilação, estava totalmente frita. Arrastei o que consegui para a garagem, mas o cheiro era tão forte que mal dava para ficar perto, mesmo do lado de fora. Vizinhos começaram a aparecer, reclamando do fedor e perguntando se o esgoto poderia se espalhar para as casas deles pelos canos conectados. Um chegou a falar em chamar a associação de moradores por violação de saúde pública, já que esgoto cru estava literalmente escorrendo para a rua, o que fez Rogério entrar em pânico com possíveis multas. Joe saiu depois de 1 hora com sua câmera de inspeção e nos mostrou imagens de dentro dos canos que deixaram todos enjoados. A tubulação estava totalmente entupida por anos de gordura acumulada, parecendo estalactites cinzentas penduradas nas paredes do cano. Ela também encontrou raízes enormes de árvores que haviam invadido as juntas, formando uma rede que prendia tudo o que passava. Apontou para uns blocos brancos nas fotos e disse que eram os famosos lenços descartáveis, que não eram nada descartáveis e vinham se acumulando há anos. Mostrou ainda onde a tubulação estava desmoronando pelo peso do entupimento e disse que esse desastre era inevitável depois de tantos anos de negligência. Minha mãe pegou o celular e ligou para a seguradora, enquanto Rogério saiu tropeçando para a escada da frente, ainda pingando esgoto, deixando manchas marrons no concreto. Os amigos dele já estavam entrando nos carros, janelas abertas, porque não suportavam o cheiro impregnado nas roupas. Caio mostrou no celular que o vídeo já tinha 300 visualizações em apenas 10 minutos. Os ombros de Rogério caíram quando os carros foram indo embora, deixando marcas de pneu no chão encharcado de esgoto. Corri para o andar de cima, peguei todas as toalhas do armário e joguei no corredor para tentar impedir o avanço do esgoto para a sala de estar. Minha mãe me observava enquanto ainda estava na linha de espera da seguradora, e me lançou um olhar que dizia: agora ela via quem realmente cuidava daquela casa. Rogério, por outro lado, só ficou sentado nos degraus,
de cabeça baixa, sem ajudar, enquanto eu usava até as toalhas de praia boas para absorver fezes humanas. Joe continuava com a máquina, que fazia barulhos de trituração enquanto mordia anos de gordura e raízes. Depois de mais uma hora, ela retirou blocos de graxa misturados com lenços úmidos e mostrou o tamanho do estrago. Escreveu um orçamento no clipboard e entregou para minha mãe, $20.000 para substituir toda a linha, algo que já deveria ter sido feito 5 anos atrás. O rosto da minha mãe ficou pálido, mas ela apenas assentiu e pediu que Joe fizesse o que fosse necessário para conter a enchente. Finalmente, a seguradora atendeu, e ela explicou a situação, andando de um lado para o outro no quintal, desviando de poças contaminadas. Informaram que mandariam um perito de emergência, Robson Almeida, que chegaria às 7 da noite para avaliar os danos. Joe conseguiu liberar parte do entupimento, o que parou a enchente ativa, mas ainda havia poças de água marrom pelo porão. Ela guardou o equipamento e avisou para não descermos sem proteção, por causa de bactérias e parasitas do esgoto cru. Às 7 em ponto, Robson chegou, um cara magro, de óculos, que olhou para o porão inundado e já começou a balançar a cabeça. Tirou fotos dos trechos de canos colapsados e dos depósitos minerais que provavam que aquilo não era dano repentino, mas negligência de anos. Rogério tentou dizer que já estava planejando arrumar, mas Robson só continuava registrando no tablet. O cheiro era tão insuportável que Robson disse que não poderíamos passar a noite na casa, pois os gases podiam causar sérios problemas respiratórios e infecções. Minha mãe ligou para alguns motéis e conseguiu quartos. Arrumamos malas e fomos embora, ela e Rogério em um quarto, eu em outro. Pela primeira vez, tive paz. Deitado na cama limpa do motel, enquanto Rogério estava ao lado, ainda com roupas manchadas de esgoto. Na manhã seguinte, voltamos com uma equipe de descontaminação, 5 homens de macacão branco, respiradores e equipamentos pesados. O líder da equipe caminhou pelo porão com uma prancheta, apontando que tudo ali estava contaminado e teria que ser arrancado até os ossos da casa. Rogério correu para pegar suas camisetas autografadas da parede, mas o líder explicou que qualquer coisa tocada por esgoto era considerada risco biológico e precisava ser descartada. Rogério assistiu, impotente, enquanto ensacavam seus tesouros em sacos plásticos com símbolo de Biohazard, cada um caindo no caminhão com um tchum molhado. Vizinhos observavam de suas calçadas. Enquanto isso, meu celular explodia com mensagens sobre o vídeo, que já tinha sido compartilhado milhares de vezes com novos memes a cada hora. Fizeram até um remix eletrônico com a voz do Rogério repetindo: "Homens de verdade não precisam de encanadores." Na escola, já mandavam mensagens com frases dele sendo usadas como piada. Virou até template de meme, quando você é orgulhoso demais para admitir que está errado. A equipe passou o dia arrancando paredes, isolamento e tudo que tinha absorvido esgoto, enchendo caçambas atrás de caçambas. Rogério ficou parado na garagem, assistindo sua caverna masculina ser destruída, sem dizer uma palavra. À tarde, Robson voltou com o relatório final. A seguradora cobriria apenas a limpeza estrutural, mas nada dos pertences pessoais, já que era resultado de anos de descuido. A franquia seria de $5.000, e os prêmios de seguro provavelmente dobrariam. Naquela noite, ouvi minha mãe e Rogério discutindo no quarto ao lado, através das paredes finas do motel. Ela dizia que teriam que gastar todo o fundo de férias e provavelmente vender o barco do Rogério para pagar as contas. Ele tentou me culpar outra vez, mas ela o cortou. Disse que a burrice e o orgulho dele tinham destruído tudo, e que, se tentasse jogar a culpa em mim de novo, ela o deixaria. No dia seguinte, a equipe ligou para minha mãe com mais notícias. Ao retirar o drywall molhado, encontraram mofo negro se espalhando pelos caibros, fruto de anos de pequenos vazamentos ignorados pelo Rogério. Mostraram fotos no tablet, manchas pretas felpudas cobrindo tudo atrás das paredes como um carpete tóxico. A remoção do mofo acrescentaria mais $10.000 à conta, já que precisariam isolar a área e usar equipamentos especiais. Minha mãe tremia ao segurar o orçamento, enquanto eu via nos olhos dela a conta crescendo cada vez mais. Rogério estava sentado na cama do motel, olhando para o chão, sem dizer nada, enquanto o líder explicava que o mofo provavelmente vinha crescendo havia pelo menos 3 anos, e cada vez que Rogério pintava por cima das manchas,
estava só alimentando um monstro escondido. Além disso, seria necessário fazer testes de qualidade do ar depois, para garantir que a casa estivesse realmente segura. Na segunda-feira, voltei para a escola esperando que todos rissem de mim por causa do vídeo viral, mas aconteceu algo estranho. Em vez de zombarem, vários colegas vieram falar comigo nos corredores dizendo que me viram tentando alertar o Rogério e acharam que eu tinha agido de forma perfeita. Meu amigo Thiago me mostrou comentários no vídeo em que as pessoas me chamavam de o único inteligente de toda a situação. Professores que tinham assistido começaram a me lançar olhares de aprovação, e meu professor de história até comentou que eu havia demonstrado bom julgamento sob pressão. O vídeo já passava de 2 milhões de visualizações, e alguém tinha feito até uma compilação com todos os momentos em que tentei evitar o desastre. Os colegas repetiam as frases ridículas do Rogério sobre homens de verdade não precisam de encanadores, mas agora riam dele, não de mim. Até os alunos mais populares passaram a me tratar de outra forma, como se eu tivesse conquistado respeito por enfrentar um adulto teimoso. Naquela tarde, minha mãe obrigou Rogério a ligar para o irmão dele, Tom, pedindo dinheiro, já que nossas economias não seriam suficientes. Ouvi do outro quarto enquanto Rogério se enrolava para explicar o que tinha acontecido. Tom provavelmente já tinha visto o vídeo, porque Rogério ficava repetindo que não era tão ruim quanto parecia e que o vídeo não mostrava toda a história. A voz dele falhou quando precisou admitir que tinha ignorado manutenção básica por anos e agora precisava de $20 mil. Minha mãe ficou de braços cruzados na porta, garantindo que ele contasse toda a verdade. Rogério teve de explicar sobre o mofo, os problemas com a seguradora e o custo absurdo dos novos canos, enquanto o irmão ria do outro lado da linha. A tentativa patética de salvar aquelas camisetas encharcadas me fez duvidar se ele realmente entendia a gravidade daquilo. O fato de continuar culpando os outros, mesmo de pé em cima de fezes humanas, mostrava que havia algo mais profundo naquele orgulho doentio de nunca admitir erro. Depois de 10 minutos de súplicas, Tom concordou em emprestar o dinheiro, mas com juros. Na quarta-feira, Joe Foley voltou para instalar uma válvula de retenção que impediria que aquilo acontecesse de novo. Explicou todo o sistema para minha mãe, mostrando onde ficava o acesso de limpeza e como identificar sinais de problema. Minha mãe anotava tudo no celular, perguntando cada detalhe, enquanto Rogério se recusava a sair da caminhonete. Joe entregou a ela um cronograma de manutenção, que foi direto para a porta da geladeira, preso por imãs. Minha mãe anunciou em voz firme que, dali em diante, todas as decisões de manutenção da casa seriam dela. Rogério não teria mais voz no assunto. Joe também me mostrou como verificar o medidor de pressão da água e onde ficava a válvula principal para desligar o abastecimento em emergências. Deu até seu número pessoal para minha mãe, dizendo para ligar ao menor sinal de problema. Na quinta-feira, recebemos uma carta registrada da Associação de Moradores com uma notificação de infração pelo mau cheiro e pelos danos visíveis na propriedade. Relatavam múltiplas queixas de vizinhos sobre o odor e sobre as caçambas industriais na nossa garagem. A carta nos dava 30 dias para concluir todos os reparos ou enfrentar multas diárias de $200. Na semana seguinte, Rogério teria que comparecer a uma audiência com o conselho da associação, que avaliaria se houve negligência. Alguém já havia enviado o vídeo viral como prova, e a carta mencionava explicitamente o conteúdo como evidência contra ele. Rogério empalideceu ao ler, percebendo que o vídeo perseguiria para sempre. O presidente da associação, que morava 3 casas abaixo, já havia comentado com os vizinhos que Rogério era o idiota que destruiu a própria casa. Na sexta de manhã, o chefe de Rogério o chamou no escritório, porque clientes tinham visto o vídeo e começaram a questionar sua capacidade de julgamento. Ele trabalhava com consultoria empresarial, e agora os clientes se perguntavam como confiar em alguém que ignorava sinais tão óbvios. O chefe obrigou Rogério a participar de um treinamento sobre sensibilidade, escuta ativa e respeito a opiniões diferentes. Passou 8 horas assistindo vídeos sobre masculinidade tóxica e sobre a importância de admitir quando se precisa de ajuda. O instrutor, inclusive, usou o vídeo do Rogério como exemplo do que não fazer em uma crise. No escritório, os colegas não perdoaram, mandavam memes do vídeo e alguém colocou um desentupidor na mesa dele como piada.
Rogério voltou para casa naquela noite derrotado, e pela primeira vez não abriu a boca durante o jantar. No fim da semana, a equipe de descontaminação terminou o serviço, mas nosso porão estava completamente destruído. Tudo reduzido a piso de concreto e vigas expostas, cada pedaço de drywall, isolamento e piso arrancado. Rogério desceu para ver o espaço que antes era sua caverna masculina e ficou parado, olhando em silêncio para o vazio. A sala onde passava os fins de semana bebendo e assistindo esportes agora não era mais que concreto e armação nua. Ele pegou um pedaço de entulho do lugar onde ficava sua poltrona reclinável e ficou segurando na mão. As camisetas autografadas, os letreiros vintage de cerveja, a TV gigante, tudo que colecionou por 20 anos tinha sumido para sempre. Minha mãe voltou com uma lista impressa de novas regras da casa, que colou ao lado do cronograma de manutenção na geladeira. Todo problema deveria ser resolvido em até 24 horas, sem desculpas. Ela controlaria o fundo de emergência em uma conta separada, acessível apenas a ela. Rogério perdeu o direito de veto em qualquer decisão doméstica, e eu teria voz igual em tudo que afetasse a família. Ela também começou um diário de manutenção, registrando cada reparo, chamada de serviço e inspeção com datas e custos. Rogério apenas assentiu, sem ousar contestar. Voltamos para casa após 2 semanas no motel, mas o ambiente ainda tinha um cheiro estranho, uma mistura de esgoto e desinfetante industrial que atacava logo na porta. Rogério não descia ao porão desde a demolição e jantava em silêncio. O homem que antes fazia discursos sobre ser o chefe da casa agora só encarava o prato. Minha mãe assumiu as contas, os contratos com empreiteiros e a reconstrução. Percebi que a cerveja dele havia sumido da geladeira e que agora ia dormir cedo, às 9, em vez de ficar acordado diante da TV. A gota d'água foi quando minha mãe disse a Rogério que ele teria que frequentar aulas de controle de raiva, ou pediria o divórcio. Já tinha até pesquisado uma terapeuta especializada em masculinidade tóxica e problemas de controle. Rogério tentou zombar, dizendo que terapia é coisa de fraco, mas ela mostrou o número de uma advogada que já tinha salvo no celular. Ele cedeu, provavelmente porque percebeu que ela falava sério. A primeira sessão seria na terça, e minha mãe avisou que verificaria com a terapeuta se ele realmente comparecesse. 2 dias depois, ela me chamou para a cozinha e empurrou minhas chaves do carro junto com um cartão de combustível em meu nome. Disse que lamentava não ter me defendido quando Rogério ameaçou tomar minhas chaves e que devia ter se imposto anos antes. Eu vi que era sincera, seus olhos marejavam, e ela ficava mexendo na aliança, como se pensasse em tirá-la do dedo. Naquela mesma tarde, o empreiteiro chegou com a equipe para iniciar a reconstrução do porão. Minha mãe mostrou os planos de transformar a antiga caverna masculina em sala de convivência da família. Rogério ficou na porta observando, enquanto ela apontava onde queria estantes embutidas no lugar da parede de memorabilia esportiva. O empreiteiro perguntou se ele tinha algo a acrescentar, mas Rogério apenas balançou a cabeça e subiu para se isolar no quarto. 3 semanas após o desastre, Rogério veio até mim enquanto eu fazia lição de casa e murmurou um pedido de desculpas por não ter me ouvido. Não foi um grande pedido de desculpas, ainda chamou tudo de má sorte em vez de assumir a culpa, mas pelo menos admitiu que eu estava certo sobre chamar um encanador. Ele parecia menor, encolhido, como se todo o fiasco tivesse reduzido aquele macho durão que fingia ser. Joe voltou para a inspeção final da tubulação, trazendo uma câmera especial que mostrava por dentro dos canos. Exibiu as imagens no tablet e brincou dizendo que éramos seus clientes mais famosos, porque ainda perguntavam a ela sobre o vídeo viral do Rogério brigando com o vaso. Para minha surpresa, Rogério riu de leve, em vez de se irritar. Os novos canos estavam perfeitos, e Joe nos entregou um certificado atestando que o sistema hidráulico estava totalmente em conformidade com o código. Minha mãe imediatamente enquadrou o documento e pendurou na cozinha, como um troféu. Os amigos do Rogério começaram a aparecer de novo depois de cerca de 1 mês, mas as coisas estavam diferentes porque eles não concordavam automaticamente com tudo que ele dizia. O Marcelo veio assistir a um jogo e, quando Rogério começou a reclamar do trabalho do empreiteiro, Marcelo na hora disse que ele deveria ter me ouvido desde o início. Rogério apenas concordou com a cabeça e mudou de assunto em vez de discutir como costumava fazer quando alguém discordava dele.
Mamãe começou a me ensinar sobre manutenção da casa, e nós passávamos as manhãs de sábado verificando o aquecedor de água, limpando calhas e fazendo todas aquelas coisas que Rogério costumava dizer que só ele sabia lidar. Rogério ficava sentado lá em cima assistindo TV enquanto a gente trabalhava, e às vezes eu o pegava olhando pela janela para nós, mas ele nunca descia para se meter ou dizer que estávamos fazendo errado. Mamãe me mostrou como ler o hidrômetro e verificar vazamentos, e me explicou como funcionava o seguro e por que a manutenção preventiva era mais barata do que reparos de emergência. A seguradora finalmente enviou o cheque do acerto final, que cobria apenas metade do que havíamos gasto na limpeza e reparos. Mamãe disse a Rogério que ele precisava vender o barco para cobrir o restante, e ele anunciou o barco online no mesmo dia, sem discutir ou tentar negociar. O barco foi vendido em uma semana para um cara que veio de 2 estados de distância, e Rogério assinou o documento de transferência sem nem tentar pechinchar por mais dinheiro. Na escola, eu tinha me tornado meio famoso como o garoto que tentou evitar um desastre de esgoto e que realmente enfrentou o meu padrasto por causa disso. Pessoas com quem eu nunca tinha falado começaram a me cumprimentar nos corredores, e uma menina da minha turma de química disse que achava legal eu ter tentado fazer a coisa certa, mesmo quando Rogério me ameaçou. Fiz amizade com um garoto cujo pai era empreiteiro, e ele disse que o pai dele tinha ouvido falar do nosso desastre através da rede de contatos da indústria. Algumas semanas depois, ouvi um barulho estranho vindo do aquecedor de água e contei para o Rogério. Em vez de me ignorar como antes, ele realmente veio olhar e perguntou o que eu achava que deveríamos fazer sobre isso. Nós chamamos um técnico juntos e acabou sendo apenas um problema menor no elemento de aquecimento, que poderia ter virado algo grave se tivéssemos ignorado. Rogério me agradeceu por ter percebido cedo, e deu para ver que dessa vez ele realmente queria dizer aquilo. Mamãe convocou uma reunião de família onde anunciou que assumiria todas as finanças e que Rogério teria uma mesada para seus gastos pessoais. Ela abriu contas separadas para contas da casa, manutenção e emergências, que só ela poderia acessar, e Rogério teria que pedir dinheiro a ela para qualquer coisa além da mesada. Rogério apenas ficou sentado acenando com a cabeça enquanto ela explicava o novo sistema, e quando ela perguntou se ele tinha alguma dúvida, ele disse que não e que provavelmente era o melhor a se fazer. Eu podia ver que ele estava realmente aliviado por não ser mais responsável pelo dinheiro, porque seus ombros relaxaram pela primeira vez desde o desastre. A Jo trazendo aquela câmera especial para verificar dentro dos canos foi muito legal. Fico imaginando se ela conseguiu ver exatamente onde estavam os problemas antigos e como os novos canos estavam diferentes. A reforma do porão estava avançando, e mamãe tinha escolhido um carpete bonito e cores de tinta que faziam parecer um espaço familiar de verdade em vez do reino particular do Rogério. O empreiteiro terminou o porão 3 semanas depois, e mamãe fez uma inspeção em cada canto enquanto o Rogério ficava lá em cima vendo TV. Ela pendurou nossas fotos de família exatamente onde ficavam as camisetas autografadas do Rogério, organizando-as em fileiras enquanto eu a ajudava a bater os pregos. Rogério desceu uma vez para pegar uma cerveja na nova geladeira e viu suas camisetas substituídas por fotos nossas na praia, da minha formatura e dos pais da mamãe que morreram antes de eu nascer. Ele ficou ali parado por uns 10 segundos encarando a parede, depois pegou a cerveja e voltou para cima sem dizer nada. O novo carpete era de um cinza suave que deixava o ambiente maior e mais iluminado do que a antiga caverna escura do Rogério. Mamãe tinha escolhido um sofá grande em L voltado para uma TV de tamanho normal, montada na parede onde antes a telona do Rogério dominava tudo. Ela colocou os jogos de tabuleiro no armário onde Rogério guardava a coleção de cervejas e trocou as placas de neon dele por luminárias de verdade que deixavam um ambiente mais acolhedor. A carta do seguro chegou 6 semanas após o desastre com um novo prêmio, quase o dobro do que pagávamos antes. Mamãe me chamou na mesa da cozinha e me mostrou todos os detalhes da apólice, explicando franquias e limites de cobertura enquanto Rogério fingia ler o jornal. Ela me fez entender como negligenciar a manutenção podia anular a cobertura e por que precisávamos documentar tudo com fotos e recibos. Rogério ficava olhando de canto, mas não interrompeu nem quando mamãe disse que aquilo era o resultado de alguém ignorar problemas até eles explodirem. Eu anotei tudo enquanto ela explicava como as seguradoras investigam sinistros e por que quase negaram o nosso completamente. Ela me mostrou o relatório do perito, que listava anos de manutenção negligenciada,
e disse que tivemos sorte de conseguir qualquer coisa. Rogério voltou da terapia de controle da raiva e realmente pediu para conversarmos na sala. Ele se sentou na beira do sofá com as mãos entrelaçadas e disse que o terapeuta o obrigou a escrever uma lista de vezes em que o orgulho dele machucou outras pessoas. Ele disse que o desastre do esgoto era o número 1 de uma lista de 37 episódios em que deveria ter ouvido em vez de presumir que sabia tudo. Sua voz falhou um pouco quando admitiu que tinha medo de parecer fraco diante dos amigos, e foi por isso que agiu de forma tão estúpida. Ele não chegou a se desculpar de verdade, mas disse que entendia agora que respeito é uma via de mão dupla e que ele não tinha me dado nenhum. Eu disse obrigado por ter dito aquilo e ele acenou com a cabeça antes de ir para a garagem organizar as ferramentas, que era o jeito dele de lidar com emoções. Mamãe anunciou que na sexta-feira teríamos noite de jogos em família no novo porão, jogando cartas e tabuleiros juntos. Rogério realmente apareceu sem reclamar e se sentou à mesa de jogos que ela comprou para substituir a mesa de pôquer dele. Jogamos no primeiro e, quando Rogério perdeu 3 rodadas seguidas, ele apenas riu em vez de ficar bravo ou inventar desculpas. Mamãe venceu no Scrabble e ele a parabenizou em vez de dizer que ela trapaceou ou que o jogo era idiota. Eu ganhei no Monopoly depois que Rogério foi à falência e ele realmente me deu um high five em vez de virar o tabuleiro como faria antes. Na semana seguinte, chegou a carta de aceitação para um estágio de verão em uma empresa de engenharia no centro da cidade. Rogério começou a dizer que isso atrapalharia a ajuda dele no quintal, mas mamãe o cortou imediatamente, dizendo que essa era uma grande oportunidade. Ela disse que estava orgulhosa da forma como eu tinha lidado com tudo e que confiava no meu julgamento sobre o meu futuro. Rogério apenas acenou e murmurou algo sobre precisar verificar o cortador de grama enquanto mamãe me ajudava a preencher a papelada. Ela até se ofereceu para me levar no primeiro dia, já que Rogério precisaria da caminhonete para o trabalho. 2 meses depois do desastre do Super Bowl, os acessos ao vídeo viral finalmente começaram a cair de milhões para apenas milhares por dia. Os colegas de trabalho do Rogério ainda o chamavam de homem do desentupidor, mas ele tinha aprendido a rir disso em vez de ficar na defensiva ou com raiva. Ele até fez uma piada sobre isso na loja de materiais de construção quando o atendente o reconheceu pelo vídeo. Em vez de negar ou ficar irritado, Rogério disse que pelo menos era famoso por alguma coisa, mesmo que fosse por ser um idiota. O atendente riu e deu desconto nas conexões novas que ele estava comprando para manutenção preventiva. Nossos jantares em família passaram a ser conversas de verdade em vez de sermões do Rogério enquanto mamãe e eu comíamos em silêncio. Mamãe começou a tomar decisões sobre reparos da casa e Rogério dava sugestões sem impor nada. Eu até pude votar em coisas como a cor da porta da garagem e se deveríamos comprar uma nova lava-louça. Rogério ainda tinha opiniões, mas agora apresentava como sugestões em vez de ordens que precisavam ser seguidas. O equilíbrio de poder tinha mudado completamente, com mamãe como chefe da casa e Rogério aceitando sua nova posição. 3 meses depois daquele horrível domingo de Super Bowl, percebi que Rogério ter sido coberto de esgoto foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O orgulho dele foi embora junto com a caverna masculina, e ele precisou se reconstruir do zero. Mamãe encontrou sua voz depois de anos deixando Rogério dominar cada decisão, e não iria abrir mão dela de novo. Eu deixei de ser tratado como um intruso para ter uma voz real dentro da minha própria casa. O desastre nos custou milhares de dólares, mas nos salvou de anos a mais do tóxico desejo do Rogério de ser o machão. Às vezes, você realmente precisa de uma tempestade de merda literal para lavar toda a porcaria e começar algo melhor do zero. Obrigado por ficar comigo e questionar as coisas. É sempre interessante passar por todas essas coisas juntos. Vejo você na próxima vez. E olha, se você chegou até o fim, deixe um comentário. Eu adoro ler todos os seus comentários.